Acho que a CBF podia pensar um pouquinho mais. Por que tirar jogos do torcedor de Grêmio e Inter? O Inter voltou a treinar após 12 dias no complexo da PUC. O Inter tem jogo ainda marcado contra o Belgrano em casa, que pelo menos até o momento a Conmebol não adiou. Ainda não se sabe onde o Inter irá jogar como mandante. Como vocês sabem, o chinelão da CBF, Edinaldo Rodrigues, colocou a reunião para a paralisação do Campeonato Brasileiro somente para o dia 27. Mesmo a maioria dos clubes, que a CBF colocou nas mãos deles para decidir se para ou não, sendo a favor da paralisação, ou seja, não quer parar o campeonato por nada. A mídia do centro comentou sobre esse retorno do Inter e dos gaúchos. Se liga no que disseram. Tá bem, a gente vai rodar inclusive imagens desse primeiro treinamento que o Inter conseguiu fazer depois das enchentes que assolaram o estado, no complexo da PUC, no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo as imagens aí. Eu acho que não precisa muita elucubração para dizer que a isonomia esportiva está afetada. É claro que os times estão muito prejudicados esportivamente na temporada. Será um ato heróico, na minha visão, se eles conseguirem ser competitivos de acordo com a expectativa que havia antes, em torno de Grêmio e de Inter para a temporada. Imagina você ficar 12 dias parado, né? Sem treinamento. O Richarlison foi atleta profissional, ele sabe muito bem o que isso pode ocasionar num jogador, né? O tempo que ele retorna para retomar não só a parte física, mas a parte técnica, tática, os exercícios que são feitos no dia a dia. Isso causa um prejuízo mediante os rivais e fora a parte mental, né? Que eu acho que talvez seja a maior coisa que a gente tem é que se ater nesse momento a fazer qualquer análise. Eu não consigo, nos primeiros jogos de Grêmio e Inter, por exemplo, analisar as equipes de uma maneira normal, como eu analisaria num jogo corriqueiro, sem acontecer tudo isso que a gente viu ocorrer. É realmente assim, eu fico imaginando as famílias, sabe? Mesmo numa situação um pouco melhor, como o Divério falou, não penso nem nos jogadores só não, estou pensando no massagista do Inter, no roupeiro do Grêmio, né? Nesses caras que certamente têm uma estrutura familiar que não é a mesma que os jogadores têm, né? As famílias dessas pessoas certamente perderam mais coisas do que as famílias dos jogadores. O local onde eles moram certamente foi mais afetado. E esses caras vão ter que viajar também. Eles vão estar rodando o país, vão estar mandando o jogo em outros lugares. Como é que fica a cabeça dessa galera que trabalha até no staff também? É um pouco complicado isso. Mas a mensagem que os clubes gaúchos passam é a mensagem que o momento também exige. Quem puder voltar a trabalhar agora, vai voltando gradativamente, vai reocupando suas funções, vai girando a economia, fazendo as coisas voltarem a funcionar. Então é natural que só, porque a parte do socorro, do acolhimento imediato, ela não passou completamente, mas ela já está entrando nesse momento de transição, como disse o Divério. Então a mensagem acho que é bem passada. O que eu não gosto é dessa ideia, já que o campeonato está afetado, por exemplo, você tem um jogo marcado para sua casa, eu não veria problema nenhum na CBF, nesse momento, inverter mando de campo no campeonato. Sabe, se você vai jogar em Porto Alegre e vai ser contra o time X, inverte nesse momento o mando de campo para que você depois possa, até numa sequência maior dentro de casa, recompensar o torcedor do Internacional, do Grêmio, do Juventude, das equipes que tiveram esses jogos sonegados dela. Sabe, se desajusta um pouco a tabela, ok. Você propicia outras equipes que tenham uma sequência maior dentro de casa, ok. Mas você minimiza o problema para o torcedor. Depois, diminui ingresso, subsidia. A CBF pode dar um apoio maior para que o torcedor possa comparecer mais ao estádio. Dá para fazer um monte de coisa legal, solidária, que você integre ainda mais o torcedor. Acho que a CBF podia pensar um pouquinho mais nesse acolhimento um pouco mais à frente. Por que tirar jogos do torcedor de Grêmio e Inter e Juventude e os outros dos seus estádios agora? E fazer em outros estados? E fazer em Curitiba? E fazer em São Paulo? Em Florianópolis? Onde seja. Acumula isso para depois pagar para o torcedor do Rio Grande do Sul. Acho que seria muito mais inteligente. É gurizada. Provavelmente dia 28 contra o Belgrano, o Inter irá retornar. Não sei ao certo, mas o Inter avaliou o estádio do Erequim e provavelmente irá jogar como mandante por lá. Mas é isso, gurizada.
Deixe a sua opinião sobre tudo isso nos comentários.